Mariana, conto de Machado de Assis. Este é o terceiro vídeo de digressão, terceiro e último vídeo, ou seja, se você está ouvindo o conto, o ideal é que você assista este vídeo só depois, este vídeo aqui só depois de assistir todos os outros, os 5 vídeos em que eu leio o conto. Então vamos lá, algumas coisas sobre vocabulário, algumas coisas curiosas. Primeiro nós temos esse adjetivo interessante, né, que é acre. Acre, na minha opinião, já não é uma palavra boa, não por causa do estado que tem dinossauros, mas porque acre ele significa duas coisas, né? Pode ser tanto azedo quanto amargo, né? Mas a coisa fica pior ainda. Primeiro vamos lá, vamos com calma, vamos ler aqui as definições para o acre, né? Acre que tem sabor amargo, ácido, azedo. E o dicionário coloca assim como se fosse um sinônimo, né? De cheiro ativo, forte e penetrante, odor acre das conservas. Um som agudo ou pungente também pode ser o timbre acre de algumas vozes. E aí, por derivação de sentido, nós temos rudeza, algo como áspero, mordaz. Ok. Também pode ser doloroso, como um sentimento acre. Ok. Se a gente for para amargo, então só para a gente explorar essas coisas, tentar resolver essa confusão, a gente vai saber que amargo é de sabor áspero, frequentemente desagradável, como o fel em certos animais. Ok, isso daqui, amargo é amargo, né? Chá de pau de tenente, já ouviu falar, né? De chá de pau de tenente, é extremamente amargo, né? Tá, não doce é a segunda observação, é o segundo significado lá. Mas, informalmente, no OA está como a entrada 3, é a mesma coisa que azedo. Então, aparentemente, principalmente informalmente, as pessoas confundem azedo com amargo, né? Ótimo, informalmente eu vou ignorar e tirar isso do meu vocabulário, né? Por quê? Não porque eu seja inimigo de informalidades, né? Eu não tenho nem problema nenhum com pessoa falando eu vou no banheiro, coisas assim, não tenho problema nenhum. Mas me incomoda muito quando as palavras perdem a sua especificidade, né? Lembrem-se, você tá aprendendo a falar, você fala, mamãe, uau, uau, né? Aí de repente você olha pro gato e fala, mamãe, uau, uau. Você olha pro passarinho, mamãe, uau, uau. E aí você cresce um pouco. E aí você sabe, mamãe, ó o cachorro, ó o gato, ó o passalilo, né? Aí você cresce mais, você vai saber não só que o do cachorro, mas você vai falar, olha, um pincher, olha, um Rottweiler, olha, um poodle, né? Aí você cresce mais ainda, você fala, ó, um pincher número 5, acho que não tem pincher número 5, né? Ó, um pincher número 2, ó, o pincher número 0, né? Então, conforme você vai crescendo, as palavras vão ficando mais específicas. Quanto mais específica a palavra, mais expressiva ela é, porque ela se refere a algo mais particular no mundo, né? Por isso que professor de redação não gosta quando a pessoa usa, sei lá, legal, né? Porque legal pode ser bom, pode ser agradável, pode ser bonito, pode ser cheiroso e assim por diante, né? Bom, isso para explicar por que eu vou eliminar no meu vocabulário o azedo como amargo, amargo como azedo, porque eu não vou ser besta de deixar meu vocabulário tudo confuso, né? Beleza, então eu li para você amargo. Se você vai em azedo, de sabor ou cheiro ácido, tangerinas azeda. E aí, em uso informal, me diga, adivinha o que tem? Uso informal, azedo com gosto amargo, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, jogar os dois no lixo. Mas perceba, não solucionou meu problema com acre, não vai solucionar. E aí o problema fica pior ainda. Por quê? Porque nós temos agridoce. Agridoce, na verdade, é a mesma coisa que acre-doce, né? O G é só um jeito mais suave de falar o C, né? Então, acridoce, agridoce. E aí, qual que é o problema? Bom, se eu vou para o dicionário UAS, ele me define agridoce como o seguinte: adjetivo usado para descrever uma coisa que tem em simultâneo sabor amargo e doce, ou ácido e doce. Ótimo. Então nós estamos na confusão original, ácido com azedo com amargo.
Mas todo mundo sabe, se você já viu o programa de culinária, que agridoce pode ser salgado com doce, né? Então tem lá que causa prazer misturado com amargura, disse de voz das palavras, de estilo das pessoas. Eu não coloquei aqui, mas todo mundo sabe que é agridoce, um prato salgado com doce. A gente usa a palavra agridoce. Então, chegou esse problema supremo com a palavra acre. Acre pode significar azedo, amargo, e agridoce pode significar salgado também, né? Vá se resolver tudo isso. Bom, próxima palavra. Nós vimos a palavra comemoração, né? Comemoração da morte. É claro que não é. Eu vou lá, ele morreu, né? Então eu lembrei durante a leitura a etimologia da palavra comemoração, né? Ato ou efeito de comemorar, né? De trazer a lembrança, mesma coisa que memoração, né? Só que é uma memoração com outras pessoas. Cerimônia solene ou festa em que se faz tal evocação. E aí, na liturgia católica, por exemplo, é a menção que se faz na missa e no ofício divino do dia de outra festa, vigília, etc, etc, etc. Ok, ótimo. Eu acho que as palavras que eu queria trabalhar já foram todas trabalhadas. Eu só gostaria ainda, nesse vídeo de digressão, se der tempo, ler com você a parte no Dom Casmurro em que o Dom Casmurro está o Memórias Póstumas, em que o Brás Cubas está numa situação bem parecida com a situação do Evaristo no conto, né? Então, vamos lá. Falando sobre o Lobo Neves, o marido da Virgília. Morria com o pé na escada ministerial. Correu, ao menos durante algumas semanas, queria ser ministro. E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade e alívio. E 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é a pura verdade. Fui ao enterro, na sala mortuária achei Virgília ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava de veras, ela não estava fingindo. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente, quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo do cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável. E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo, o cemitério, as roupas pretas. E aí, continuando. Próximo capítulo, Filosofia dos Epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizado, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos, da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Né? Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. E aí, no próximo capítulo, a moeda de Vespasiano, o Brás Cubas vai continuar perseguindo essa questão. Como é que pode a Virgília, me amando tanto, traindo o Lobo Neves, chorar lágrimas reais, né? Ele continua com essa mesma indagação. E aí ele tem lá uma explicação. É claro que teria muita coisa para comentar aqui. A propósito, no canal eu li o Memórias Póstumas inteiro, então se você quiser que eu comente mais detalhadamente cada um desses capítulos, entra lá na playlist que você vai encontrar esses vídeos.